Bom, eu estava repetindo, se no dia 25 de novembro for agora, você está assistindo a aula ao vivo, mas se não for, você está assistindo essa aula gravada, porque ela vai ficar disponível depois. E se você quiser assistir de novo também, assista em outra oportunidade. É só entrar no site e você vai conseguir fazer isso. Na realidade, hoje eu estou comemorando a saída do quarto livro da coleção Neuroaprendizagem, que é justamente esse livro a respeito de inteligência em concursos. Esse livro Inteligência em Concurso, tem muita gente que me pergunta, mas já foram escritos tantos livros a respeito de concurso. Inclusive, alguns amigos meus escreveram livros fantásticos, Alberto de Lísola, Valdir Santos. Tem um monte de gente que escreveu livros interessantíssimos. E por que você está escrevendo um livro a respeito disso? Porque eu descobri a absurda importância que tem no sucesso de um vestibular, no sucesso de um concurso público, o nível de inteligência do candidato. Eu vou explicar melhor, e tem cara que nesse momento está dizendo, mas sou burro, tenho chance? Sim, claro, ninguém é burro, e todo mundo, obviamente, tem chance. Eu vou contar um pouco a história do surgimento desses livros e por que eu estou fazendo alguma coisa um pouco diferente. Em 1961, foi o ano em que eu comecei a dar aula. E foi o ano em que eu programei meu primeiro computador. Obviamente, os primeiríssimos computadores daquela época eram as famosíssimas réguas de cálculo. Eu dava aula de régua de cálculo. E a régua de cálculo é uma coisa que a maioria de vocês nem sequer sabe o que é. Apesar de que tem alguns relógios chiquitosos que ainda usam régua de cálculo dentro do mostrador, para medir a velocidade do carro, etc. Mas a régua de cálculo era o típico exemplo de um computador analógico. Mas já existiam naquela época computadores analógicos eletrônicos. E um modelo parecido com esse foi o primeiro que eu programei, em 1961. Não sei se vocês estão notando, existe um painel todo colorido e um monte de fios conectados, como se fossem aquelas mesas telefônicas antigas. Na realidade, o engenheiro que estava me ensinando a usar isso disse, era um texano, ele falou, a parte dura, que seria o painel, nós chamamos de hardware. A parte mole, que são os fios que fazem programação, nós chamamos de software. E o engraçado é que essa terminologia hardware e software continuou depois para o computador digital. O primeiro digital que eu programei foi em 1967. Eu fiz um curso na Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP, um curso de 40 horas. E o engraçado é que com esse curso de 40 horas, depois eu acabei virando, muitos anos depois, professor titular de técnicas avançadas de processamento de dados. Aqui já quero dar um alerta para todos vocês. A enorme, gigantesca importância de se transformar num autodidata. Isso é fundamental. Nesse curso, naqueles computadores gigantescos, eram aqueles com mainframe que custavam milhões de dólares, conversando com o engenheiro, perguntei, escuta, mas nas horas vagas, o que vocês fazem? Ele falou, nós fazemos simulações para o C100. Eu vou explicar melhor. C100 era uma espécie de FUVEST da época que selecionava candidatos para as escolas de medicina. Um gênio, infelizmente já falecido, Dr. Leser, foi o primeiro cara que inventou a prova tipo teste, mostrou que a prova tipo teste funcionava fantasticamente no C100, e foi o cara que colocou, entre as várias matérias, o famoso teste de nível mental. Tanto é que quando depois tiraram o teste de nível mental, ele ficou enfurecido. Ele escreveu artigos a respeito disso, por uma razão muito simples. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa interessantíssima, que naquela época me pediram sigilo porque era considerado um segredo. Mas hoje, deixou de ser um segredo, por quê? Porque naquela época se achava que inteligência fosse um fator genético, como a cor dos olhos. Se eu faço um teste de nível mental, e o coitado tem um nível mental baixo, ele fica desanimado, porque ele nunca vai... Não é verdade. Hoje nós sabemos que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. As neurociências já mostraram isso. Você vai dizer, o que é um teste de nível mental? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo já viu testes desse tipo. Aqui, por exemplo, eu tenho 9 quadradinhos, só que um deles está faltando. Eu tenho que descobrir nos 5 de baixo qual é o correto. Olhando, examinando um pouco, e você deve estar conseguindo ver isso na sua tela, você vê que nos 9 quadradinhos, dentro dele tem 9 quadradozinhos e 3 elementos, o triângulo, a bolinha e a cruzinha. E esses elementos estão em posições diferentes em cada um deles.
Provavelmente a resposta certa qual que é? Aquela na qual os 3 elementos estão em posições que não foram ocupadas nos 8 anteriores. Vamos começar, por exemplo, com o triângulo. Se eu pegar a resposta genérica, o triângulo pode estar em qualquer lugar. Agora, se eu olhar lá em cima, no quadradinho superior à esquerda, eu noto que o quadradinho superior à esquerda já está tomado. Portanto, eu posso, na resposta, dizer, bom, com certeza, na resposta, eu não vou ter o quadradinho superior à esquerda. Então, o que eu faço? Vamos ver no próximo. O quadradinho inferior à direita também já está tomado, então eu posso eliminá-lo. O quadradinho inferior à esquerda também já está tomado, e eu posso eliminá-lo. O quadradinho superior à direita, elimina. O do centro à esquerda, elimina. O do centro à direita, elimina. O quadradinho que está à direita, elimina. O quadradinho que está embaixo, elimina. Obviamente, a resposta tem que ter o quê? Um triângulo no qual esteja ocupando o quadradinho superior. Isso já permite, se você olhar embaixo, eliminar 3 das opções. Você vai dizer, bom, agora vou escolher entre 2. Isso no exame é fundamental, essa história de eliminar o que não pode, porque de repente faltou tempo, vou chutar. Se você já eliminou 3, você aumentou a tua chance no chute enormemente. Agora você tem uma chance em 2 em vez de ter uma chance em 5. Agora, você notou que olhar para a cruzinha não vai adiantar nada, porque a cruzinha está exatamente na mesma posição nas 2 opções. Então eu devo olhar para a bolinha. Na hora que eu olho para a bolinha, eu percebo o quê? Que no canto superior esquerdo a bolinha já está ocupada. Portanto, não é a número 2. E só para checar, olhando o centro inferior, eu vejo que a bolinha não está em nenhuma dessas posições. Portanto, a opção correta é essa. Eu demorei mais ou menos 2 minutos para resolver isso. Só que eu estou falando e estou explicando. Na hora de fazer um teste, se você demorar mais que 30 segundos para achar a resposta, você já está bobeando. Então, na realidade, esse teste mede, digamos assim, a velocidade de raciocínio e, no fundo, a inteligência. O que faziam naquele computador, aquele velho computador no qual eu comecei a programar aquela coisa gigantesca? Eles faziam simulações dizendo, por exemplo, se eliminar a importância de alguma das matérias. Por exemplo, matemática é menos importante. Quem teria sido aprovado? Geografia é mais importante. Quem teria sido aprovado? E eles tomaram um susto. Porque eles descobriram que se todas as matérias tivessem peso 0, mas fosse apenas o nível mental, o exame decisivo para escolher os candidatos escolhidos seriam, com raríssimas exceções, praticamente os mesmos. E nesse momento eles chegaram a uma conclusão que os assustou. Quem passa num vestibular difícil, quem passa num concurso difícil, não é quem sabe mais. É quem é mais inteligente. Você vai dizer, agora, o que eu faço? Simples. Torne-se cada vez mais inteligente. Se está provado e demonstrado que inteligência se aprende, o truque para se preparar não é ficar se entupindo de informações. O truque é ter atividades que te tornem cada vez mais inteligente. Se você fizer o gráfico do QI de uma pessoa, e o número de pessoas, na vertical você colocar o número de pessoas que têm um certo QI, e na horizontal você colocar as pessoas que têm esse QI, você vai notar que existem poucas pessoas que têm um QI muito baixo. Algumas delas até têm que internar. Existem poucas pessoas que têm um QI muito alto. Essas têm que internar mesmo. Agora, existe uma grande faixa que nós vamos chamar de faixa da normalidade, que está entre justamente esses 2 extremos. Fazendo-se um teste de QI, você pode chegar a um certo resultado. Então, por favor, entenda uma coisa importantíssima. Na frente de cada um de nós existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia você pode subir um degrau. Só que cuidado, é 1 degrau por dia. Portanto, o ciclo de aprendizagem e crescimento de inteligência é algo que começa, acontece e se encerra em 24 horas. Mas eu posso subir? Claro.
Posso descer? Claro. Se você quiser ficar mais burro, eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo, tome Ritalina. Se você tomar Ritalina, porque tem cara aí concurseiro que acha que é muito esperto, a Ritalina está provado, diminui o quociente de inteligência da pessoa. Pode acalmá-la, pode fazer com que a pessoa se concentre mais porque ficou mais calma. É claro que ficou mais calma. Está drogada? Pô, e se não for um produto químico, como é que eu fico mais burro sem produtos químicos? Simples. Facebook. Passe mais de 1 hora por dia no Facebook, você vira uma besta total. O Facebook está emburrecendo as pessoas. Isso também está provado através de uma série de testes. Ô, professor, e como é que eu faço para saber se eu subi a escada? Bom, se você fizer um teste de QI hoje e outro daqui a uma semana, provavelmente você não vai notar diferença nenhuma. Mas se você fizer o que eu vou te aconselhar a fazer, o teste hoje e um teste, por exemplo, daqui a 1 ano, você vai notar daqui a 1 ano que você está com QI mais elevado, portanto, você está subindo realmente essa escada. A coisa é extremamente simples. Inteligência se aprende. A cada dia que passa, você pode ficar cada vez mais inteligente. Tem gente que diz, mas por que no Brasil as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Se eu fizer um teste de QI na humanidade, em geral, por definição, o QI médio da humanidade foi atribuído ao QI médio da humanidade o valor 100. Tem que falar, se eu tiver QI 100, eu sou normal? Não, você é médio. Se você tiver QI 100, você é mais inteligente que metade da humanidade. Mas sinto muito, você é mais burro que a outra metade. E se você quiser realmente ter sucesso num concurso, num vestibular, trate de subir a escada. O problema é subir a escada. Se fizeram por amostragem um teste de QI na população da Inglaterra, obteve seu valor 100. Isso mostra o quê? Que os ingleses são normais. Aí fizeram um teste de QI na população do Japão. Deu 113. Agora, cuidado. O cérebro de um japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. Portanto, se a população média do Japão tem um QI tão mais elevado que o da Inglaterra, isso mostra o quê? O sistema educacional japonês faz subir a escada mais do que o sistema inglês. Ou seja, a inteligência se aprende. E os japoneses aprendem mais que os ingleses porque têm um sistema educacional muito mais eficiente. Por amostragem, fizeram um teste de QI na população do Brasil. O resultado foi catastrófico. O QI médio de 87. 87 é caso limítrofe. O que nós podemos concluir daí? O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Faz desaprender inteligência. Nós temos aqui nesse país um potencial fantástico, uma juventude maravilhosa que está sendo imbecilizada literalmente por um sistema educacional completamente equivocado. E você que está se preparando para um vestibular ou para um concurso, provavelmente, mas muito provavelmente, você foi vítima desse gigantesco equívoco. E está na hora de mudar um pouco esse equívoco. Você foi vítima de um equívoco terrível. Mas está na hora de melhorar as coisas. Você vai dizer, qual é esse equívoco? Uma jornalista estava me entrevistando, falou, lá em Londrina, ô professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dei uma resposta que para um italiano é óbvia. Descobri que para os brasileiros não. Porque tem duas palavras que em italiano significam coisas diferentes, mas que em português o pessoal acha que são sinônimos. Ela achou tão estranha que colocou na primeira página do jornal. E a explicação é simples. O sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo, porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Qual é o problema? Os pais brasileiros, os professores brasileiros, as pedagogas brasileiras querem que você seja um bom aluno. E sabe o que bom aluno faz? Vai bem na prova, tira boas notas, passa de ano, obtém um diploma e não aprende nada. Não consegue aprender. Gente,
Eu dei aula num cursinho em São Paulo, onde eu tive mais de 100 mil alunos, vindos das melhores e mais caras escolas dessa cidade. Chegavam para mim no cursinho, mentalmente virgens, sem saber absolutamente nada. Passaram direto. Por quê? Porque no Brasil a gente confunde aluno com estudante. Bom aluno não passa no vestibular. Bom aluno não passa num concurso. Quem passa num vestibular ou num concurso é bom estudante. Mas, professor, qual é a diferença? Um aluno é alguém que assiste às aulas. Ser aluno é a coisa mais fácil do mundo. Entra num curso qualquer, se matricula, encosta teu bumbum numa cadeira, pronto, você vira um aluno. Agora, estudante não. Estudante é alguém que estuda. Ué, mas se eu estou assistindo a aula e não estou estudando, este é um outro equívoco terrível. É uma das armadilhas mais terríveis que existe. Quem está assistindo às aulas não está estudando. Assistir às aulas não é estudar. E todo mundo cai nessa armadilha. Ah, na faculdade eu estudo à noite. Você assiste aula à noite. Ah, meu filho lá na escola estuda de manhã. Não, seu filho de manhã não estuda. Seu filho de manhã está assistindo às aulas. Você vai dizer, mas não é a mesma coisa, não. Assistir às aulas é um processo coletivo e passivo. Numa aula expositiva, o aluno ouve, vê e entende, mas é passivo. E outra coisa, normalmente numa aula tem um professor e vários alunos. Quando os alunos são pequenininhos, é uma professora para 12 alunos. Depois cresceram mais, é uma professora para 30. Depois é um professor para 50. Eu, no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Numa boa. Mas já eram adolescentes. Já eram gente adolescente ou até adultos. Então é um processo coletivo e passivo. Agora, pensa um pouco. Qual é o oposto de coletivo? É solitário, individual. Qual é o oposto de passivo? Ativo. Estudar, justamente, é um ato individual e ativo. Agora eu vou fazer uma pausa, porque essa é a parte mais importante que vocês têm que entender. Gente, ninguém está estudando se não estiver sozinho. É individual. Não existe grupo de estudos. Isso é uma contradição em termos. Se é grupo, não é estudo. Estudo é individual. Cada um por si. E além de ser individual, é ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e não estiver escrevendo. Eu vou repetir. Escrevendo. À mão. Gente, vocês estão falando com um homem de 70 anos que começou a dar aula com 18, que já deu aula para criança e já deu aula na pós-graduação para médico psiquiatra. Vocês estão falando com um homem que só no curso pré-vestibular teve mais de 100 mil alunos. Por favor, ouçam. Não existe outra forma de se estudar que não seja escrever. Tem cara que fala, não, mas espera aí. Eu estou lendo um trecho do Código Penal, eu não estou estudando o Código Penal, não. Você não está estudando, você está lendo e não vai gravar nada. Como é que eu faço? Simples. Pega o texto, pega uma caneta, ou um lápis, um papel, e vai lendo. Tudo que for importante, escreva. É importante? Escreva. Tem que falar, como é que eu sei o que é importante? Simples. Faz de conta, na hora de escrever, que você está preparando uma cola. Na hora de preparar uma cola, surge lá de dentro um poder de síntese que você desconhecia. Tanto é que quem prepara a cola bem feita não precisa puxar, porque só o ato já funciona. E agora, cuidado por uma outra coisa importantíssima. Eu falei escrever, eu não falei digitar. Se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E na hora de fazer um vestibular, um concurso, o computador que você leva é esse. Ah, mas isso está provado cientificamente ou é uma opinião sua? Não, não é opinião minha. Está provado cientificamente. Tenta imaginar o seguinte. O sujeito entrou na faculdade de Direito da USP. Vai fazer Direito no Largo São Francisco.
Passou por um vestibular altamente competitivo, portanto é alguém que já subiu bastante na escada da inteligência. Aí ele passa 5 anos da vida dele estudando direito, com a família sustentando, quer dizer, não precisa nem trabalhar durante o curso superior, coisa que eu tive que fazer. Se forma bacharel em ciências jurídicas. Você vira o diploma dele? Tem o histórico escolar, a nota mais alta dele é 8. E aí ele vai prestar exame na OAB. Faz o famoso exame da OAB. E consegue um feito inacreditável. Consegue ser reprovado. Quanto por cento? 20% dos formados no Largo São Francisco da USP são reprovados no exame da OAB. 40% dos formados em faculdades de direito federais são reprovados no exame da OAB. E 82% dos bacharéis em direito no Brasil inteiro são reprovados no exame da OAB. E agora vem a pergunta: por quê? Vamos pegar esse caso da USP? Pergunta número 1. É alguém lesado mentalmente? Não. Passou num vestibular bem competitivo. Pergunta número 2. É alguém que fez direito na Unisquina? Não, fez direito no Largo São Francisco. E por que ele foi reprovado? Simples, porque ele cometeu o maior erro que qualquer estudante brasileiro pode cometer. Estudou para a prova. Quem estuda para a prova monta um castelo de cartas na cabeça, consegue tirar nota e não consegue aprender nada porque logo em seguida esquece tudo. Portanto, cuidado com uma coisa. Se você nesse momento está estudando para passar no vestibular ou está estudando para passar num concurso, esquece, você não vai passar. Agora, se você estiver estudando para aprender de forma definitiva e para sempre, aí você vai passar. Porque a cada coisa nova que você aprende, você fica mais inteligente, e quanto mais inteligente, mais chance você vai ter. Mas quando eu falo a cada coisa nova que você aprende, é aprender contextualizando e aprender para sempre. Você vai dizer, professor, qual é o mecanismo para se aprender para sempre? É usar o cérebro. Eu dividi o cérebro humano em 3 partes para simplificar. Na realidade, é muito mais complicado do que isso, mas só para simplificar agora. Essa parte azul é o cerebelo, a parte amarela é o sistema límbico e a parte vermelha é o córtex. Só para vocês terem uma ideia, os meus alunos da engenharia da computação calcularam que para obter o hardware correspondente ao córtex humano, eu deveria ligar em rede pelo menos 15 mil computadores de última geração. Portanto, dentro da cabeça, meu querido, você tem 15 mil computadores de última geração. Usa esses computadores, faz esses computadores funcionarem da forma adequada. Para com essa mania de estudar para a prova, para com essa mania de achar que memória, que tem que decorar as coisas. Tornem-se mais inteligentes. Como? Aprendendo da forma correta. E qual é a forma correta? Bom, vamos lá. No cerebelo, que é essa região azul, você aprende coisas que têm muito a ver com habilidade física, tem a ver com equilíbrio e com ritmo. Por exemplo, no cerebelo, você aprendeu a andar de bicicleta. Agora, veja bem, o que a gente aprende no cerebelo é uma coisa que é difícil de se aprender, porque ninguém sai pedalando na primeira quando vai andar de bicicleta, porém, uma vez que você aprendeu, você não esquece nunca mais. Portanto, o que você aprende no cerebelo é aprender de verdade, aprender para sempre. Só que tem um detalhe. Eu acho que nos concursos e nos vestibulares é meio difícil te pedirem andar de bicicleta para saber se você está habilitado para ocupar o cargo ou não. Moral da história, nós temos que colocar as coisas na região vermelha, no córtex. Só que a porta de entrada do córtex, da região vermelha, é o sistema límbico, a região amarela, que é uma região que, ao contrário do cerebelo, ao contrário dessa região da bicicleta, é uma região onde é facílimo por uma coisa, mas é facílimo perder. Por exemplo, você está numa cidade mineira muito estranha chamada Varginha. É uma cidade que no lugar de caixa d'água tem um disco voador. Você está andando por Varginha, de repente uma coisa estranha te chama a atenção. Se chama a atenção, imediatamente essa coisa estranha é passada para o sistema límbico. Mas entra-se com uma facilidade incrível. Porém, se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, acaba desaparecendo. Você vai dizer, é fácil pôr, mas é fácil tirar.
Durante quanto tempo uma coisa fica armazenada no sistema límbico? Pode ficar armazenada segundos, minutos ou até horas. Jamais dias. O conteúdo do sistema límbico não sobrevive a uma noite de sono. E acho que você já desconfiou que quem estuda para a prova põe as coisas aonde? No sistema límbico. O tempo suficiente para tirar nota, esquece em seguida. E você já notou que quando o pilantra estuda em cima da hora para tirar nota, normalmente ele estuda quando? Não é no dia anterior. Ele acorda mais cedo para fazer a prova porque sabe que uma noite de sono pode estragar o que ele estudou no dia anterior, porque ele colocou tudo no sistema límbico. Você vai dizer, e como é que eu guardo uma coisa para sempre? Põe no córtex, na região vermelha, põe nos 15 mil computadores. Mas como é que faz isso? Simples. Vamos pegar um exemplo genérico. Você está numa aula de biologia e o teu professor diz, para de falar que aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, que nem a formiga. Aranha tem 8, é aracnídeo. Bom, essa informação importantíssima, diga-se de passagem, a respeito da aranha, é uma informação que você recebeu como aluno, porque foi numa aula. Se foi como aluno, ela imediatamente vai para o sistema límbico, mas ela está condenada a desaparecer. Essa noite vai desaparecer durante o sono. Ah, mas eu quero gravar. O que eu faço? Tem um truque. Aquela informação recebida durante uma aula, que pode ser presencial, pode ser à distância, pode ser uma aula que você mesmo está dando para si mesmo, lendo um livro, mas a informação recebida, se no mesmo dia, insisto, tem que ser no mesmo dia. Se ela for trabalhada ativamente como estudante, veja bem, se é estudante tem uma pessoa só, não tem grupo de estudo. E se ativamente é alguém que tem um lápis na mão. O que esse alguém acaba fazendo? Pega um pedaço de papel e começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai desenhando 6 patas da formiga e escreve embaixo. Isto é uma formiga, e se é uma formiga, ela tem 6 patas. Aí ele desenha uma aranha. E a aranha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Portanto, a formiga é um inseto, a aranha é um aracnídeo. Esse ato de pegar um lápis e fazer isto, e note que não precisa fazer o tratado sobre a aranha e a formiga, não, é quase como se fosse uma cola. Essa coisa esquemática faz com que você deixe de ser aluno e nesse momento você vire estudante. Agora tem um detalhe, por que tem que ser no mesmo dia? Porque aquela informação que você trabalhou como aluno, naquela noite, naquela mesma noite, durante o sono e só e exclusivamente durante o sono, esse é o ponto-chave, ela é transferida para o córtex, é quase como se o sistema límbico fosse memória RAM e o córtex fosse o HD. Portanto, o teu cérebro é um computador que salva, mas só salva durante o sono. De forma que amanhã de manhã, quando você acordar, no sistema límbico já sumiu, porque não sobrevive a uma noite de sono, mas no córtex vai estar lá para sempre. Vai estar acessível o tempo todo. É uma memória permanente. Mas porque foi no mesmo dia em que a informação foi recebida que ela foi trabalhada ativamente, com lápis na mão. Portanto, durante o dia, tudo que entra no teu cérebro, entra no rascunho. A atividade elétrica do teu cérebro, lá em cima, você está vendo naquele gráfico, é muito intensa. Conforme você vai adormecendo, ela cai quase a zero. É o chamado sono profundo, ou sono sem sonho. Nesse momento você tem o QI de uma beterraba em coma, 0. Você só não é um cadáver porque respira e bate o coração. O que o cérebro fez? Parou. E por que ele parou? Porque está na hora de arregaçar as mangas e fazer a manutenção. Eis que de repente começa uma grande atividade elétrica chamada sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos.
Você olha embaixo da pálpebra, você vê o globo ocular começar a pular de um lado para o outro. Nesse momento você está tendo um sonho absolutamente desconexo e sem sentido nenhum. Tanto é que, faz experiência, acorda alguém durante o sono REM e pergunta, você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. A pessoa não sabe. Porque é um sonho desconexo completamente. E nessa manutenção, o que está acontecendo? O que não foi trabalhado vai para o lixo. O que foi trabalhado ativamente como estudante e não mais como aluno, vai sendo salvo no córtex, e depois de alguns episódios REM, você acorda e tudo está gravado no córtex. Agora, cuidado. Durante a noite tem que acontecer pelo menos 4 episódios REM. Ou seja, você tem que dormir, o ideal, 8 horas. Quebrando o galho, 6 horas. Tomem cuidado que o sono é fundamental. Ah, mas eu trabalho, estudo, blá, blá, blá. Primeiro se organiza para ter horas de sono. Agora você vai dizer, mas como é que eu faço? Eu usava um truque. Gente, de dia eu trabalhava para sustentar mulher e filho. À noite eu fazia faculdade. Sabe qual é o truque que eu usava? Na hora do almoço, 15 minutos. Eu dava uma cochilada de 15 minutos. E depois eu vi que funciona por quê? Porque tem um estudo que mostra que se você dormir 3 horas, o tanto que você descansa dormindo 3 horas, 90% já foi descansado nos primeiros 15 minutos. Portanto, uma cochilada de 15 minutos é a salvação. Na hora do almoço, todo mundo tem esse tempo para poder fazer isso. Moral da história, veja o que acontece no teu cérebro conforme você vai estudando e gravando as coisas. Veja como os dendritos entre os neurônios vão crescendo, vão se entrelaçando, vão criando mais ligações, vão conseguir se conectar, vão conseguir fazer um circuito cada vez mais complexo, um circuito cada vez mais rico em ligações. Com isso daqui você está conseguindo 2 efeitos. Você está matando 2 coelhos com uma cajadada. Número 1. Para aprender alguma coisa, tem que criar uma rede neural. Você está criando. Então você aprendeu, sei lá, informação a respeito da aranha. Fato número 2. Quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, mais inteligente ele fica. Portanto, quanto mais você aprende coisas de forma correta, que é essa que eu estou falando, mais inteligente você vai ficar. E mais experiências você vai poder fazer. Portanto, se você tentar ensinar alguma coisa para um computador, ou seja, quando um computador aprende, você muda o software. Quando um cérebro humano aprende, você muda o hardware. Ou seja, o peer que vai dormir hoje à noite, amanhã de manhã é outro, porque meu cérebro não vai ter exatamente a mesma configuração de ligações que tinha antes de dormir. E o peer que vai acordar amanhã, se eu aprendi alguma coisa hoje, vai acordar mais inteligente. É uma coisa fácil de ser entendida. Portanto, toda informação recebida hoje, seja ela presencial ou à distância, ou até através de leitura, pura e simples, lendo simplesmente, você está recebendo informações. Essa informação obrigatoriamente deve ser estudada hoje, ainda hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Tem gente que fala, espera aí, eu assisto a aula de manhã, o que eu devo fazer? Estuda à tarde. Eu assisto a aula à tarde, o que eu devo fazer? Estuda à noite, antes que se passe uma noite de sono. Tanto é que tem muitos de vocês, talvez que tenham filhos pequenos, coisas desse tipo, que assistem a aula à tarde. A lição de casa não tem que ser feita na manhã seguinte, tem que ser feita à noite. Quando ele chegar em casa, ele vai ter que fazer a lição de casa. E pode fazer experiência, se ele fizer a lição de casa à noite, o rendimento dele vai mudar terrivelmente. Agora vem a famosa pergunta. E quem assiste a aula à noite vai fazer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu curso de física na Universidade de São Paulo à noite, porque de dia eu tinha mulher, uma filha e mulher grávida. Estava chegando a segunda, portanto eu trabalhava para sustentar a família.
À noite, eu ia para a faculdade, chegava em casa exausto, porém, eu ia dormir meia hora mais tarde. E meia hora que eu passava como? De lápis na mão, escrevendo. É isso que faz uma gigantesca diferença. Tanto é que meus alunos do cursinho sempre usaram o famoso lema: aula dada, aula estudada, hoje. Aula dada, tem que ser aula estudada, hoje. Tem gente que fala, mas eu não assisto aula. Melhor, se você perde menos tempo. Se você tem mais tempo para estudar. Tanto é que o grande equívoco cometido nas escolas brasileiras é entupir o coitado de aula de manhã e à tarde. E o sujeito simplesmente não tem tempo de estudar. Há um equívoco. Não é verdade que quanto mais aulas você assistir, mais você aprende. Mentira! Você aprende quanto mais horas de estudo você tiver. A aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. O professor não ensina, o professor explica. E se você não entender, ele explica de novo. E se você não entender, ele é tão criativo que inventa uma nova maneira de explicar. A aula não foi feita para aprender. Portanto, aumentar o número de aulas é burrada. Tem que aumentar o número de horas de estudo. Só para vocês terem uma ideia, o melhor sistema educacional do mundo é da Finlândia, e na Finlândia todas as escolas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. E à tarde, além do esporte que eles fazem, cada um deles tem sua escrivaninha, e eles fazem a lição de casa todas as tardes, que lá não é lição de casa, é lição de escola mesmo, porque eles não vão para casa. Moral da história, esse é o truque. Nas 24 horas, você tem que ter um espaço para entender, para receber a informação. Depois de receber a informação, tem que ter um espaço para trabalhar ativamente com lápis na mão a informação. Isso serve para aprender. E depois, uma boa noite de sono para fixar. Sabe o que quer dizer isso? Que o ritmo do cérebro humano é circadiano. A palavra circadiano vem do latim circadien, ao redor de um dia. Tudo começa, acontece e se encerra em 24 horas. 24 horas. Esse é o ponto fundamental. Portanto, na hora que você estiver subindo a escada da inteligência, lembre-se, é um degrau por dia, porque tudo tem que acontecer dentro das 24 horas. E as 3 coisas que tem que acontecer são entender, aprender e fixar. Se uma das 3 não acontecer, ou acontecer na ordem errada, como, por exemplo, a criança que assiste aula à tarde, chega em casa, dorme, vai fazer a lição na manhã seguinte e pronto, já ferrou tudo. Se uma das 3 coisas não for feita, no dia seguinte você acorda no mesmo degrau onde você estava e você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não vai voltar nunca mais. E no cursinho pré-vestibular, eu recebi 100.400 alunos que descobriram muito tarde que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo, jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Por quê? A maldita mania de estudar para prova em vez de estudar para aprender. Quem estuda dessa forma que eu falei, pouco, mas todo dia, nunca mais na vida vai precisar estudar para uma prova. E tem mais uma coisa. Você vai fazer um concurso onde cai, sei lá, direito constitucional. Você estuda para o concurso. Você põe as coisas na cabeça para o concurso. Presta o concurso. Pode passar ou não. Alguns anos depois, você vai prestar um outro concurso onde novamente cai direito constitucional. O que acontece? Vai ter que estudar tudo de novo a partir do zero, porque não ficou gravado nada para sempre. Enquanto que se você estudar com esse processo pouco e todo dia, vai ficar gravado para sempre. Você vai estudar direito constitucional uma única vez na vida. Eu falo para o pessoal que faz, estou fazendo cursinho para a OAB. Eu falo, eu conheço um cursinho ótimo para a OAB. Só que tem um problema, dura 5 anos e chama Faculdade de Direito. É simples, né? E estudar pouco e todo dia. Agora veja bem, tenta entender uma coisa extremamente importante. Quando você enriquece a rede neural, está aprendendo, está mudando, não o software, está mudando o hardware do teu cérebro. O enzima que permite fazer os dendritos crescerem, ele se esgota em aproximadamente 40 minutos. Portanto, aí vem um truque. Se você for estudar intensivamente, faz uma coisa. Estude meia hora e depois descanse 10 minutos. Estude meia hora
e descanse 10 minutos. Ah, não posso passar de meia hora? Experimenta. Nunca te aconteceu de pegar um texto, ler o texto do começo até o fim, chegar no fim e falar, meu Deus, o que eu li? Passou dos 40 minutos. Então, meia hora, 10 minutos. E depois, mais meia hora de estudo e 10 minutos de descanso. E depois, mais meia hora e 10 minutos. E vai indo até chegar mais ou menos a umas 3 horas e meia de estudos. Só que nessas 3 horas e meia de estudos, tem mais uma hora que foi intercalada, que é justamente o tempo de descanso. Ah, mas desse jeito eu fiquei 4 horas e meia ocupado e só aproveitei 3 e meia. Não adianta. Você ficar sentado, amarrado numa cadeira, estudando, sem dar esses 10 minutos, você está jogando o teu tempo fora. Depois você vem e fala, ah, não rende. O truque é esse, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos. E nesses 10 minutos, o que eu faço? Faz alongamento, vai tomar água, vai no banheiro fazer xixi, vai fazer qualquer coisa, menos atividade intelectual. E outra coisa, entre no MST, movimento do sem tela. Nesses 10 minutos não vai me ligar ao Facebook ou coisa desse tipo, porque os 10 minutos viram 20, viram 30, ou coisas desse tipo. Vamos dizer, professor, tudo isso que o senhor está falando funciona? Há muito tempo atrás, eu fiz uma brochurazinha, uma apostilinha, chamada Aprendendo Inteligência, que justamente se tornou o volume 1 da coleção de neuroaprendizagem. Mas assim, impressa em papel, capa em papel e tudo mais. E passei isso, depois de palestra, para os meus alunos no cursinho. 600 cópias fizeram. E depois vieram, professor, minha vida mudou. Aí esse reforço positivo, eu falei, opa, então eu estou no caminho certo. O que eu fiz? Já fiz uma edição, esse ainda com a capa branquinha, um pouco mais chiquitosa, Deu muito certo. Mas, gente, eu tenho absoluta convicção que eu estou falando dá certo, porque as pessoas que leram esse livro, Aprendendo Inteligência, depois me dão retorno. Estão dizendo, mudou. Minha vida mudou. E a culpa não era deles. Eu já vi mãe falar, filho, desliga isso daí e vai estudar, menino. Você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque a frase certa seria, filho, desliga isso daí, vai estudar, menino. Você teve aula hoje. Esse que é o problema. Então, no fim, acabou surgindo esse livrinho aqui, que depois deu origem a esse livrinho aqui. Por quê? Porque eu tive que explicar para os pais como funcionava a coisa. E aí, me obrigaram a escrever esse livro aqui, esse verde aqui, por quê? Porque eu tive que explicar para os professores como funcionava a coisa. Aí chegou um monte de gente e falou, tá bom, você escreveu um livro para quem é aluno, e eu que sou autodidata. Tchau, tchau. É justamente o livro que eu estou lançando hoje, que é justamente esse para concurso, onde eu tento mostrar todas as manhas possíveis para você se tornar mais inteligente. Esse que é o ponto-chave. Mais inteligente. Eu vou abrir agora para perguntas. Se sobrar alguma pergunta depois dessas, o site no qual você pode entrar, esse editora.tv, que é um site que vai te reencaminhar, é um URL muito fácil que vai te reencaminhar depois para um monte de outros sites. Mas basicamente os 4 livros, já está saindo o 5º, viu? Já estou no 5º livro. Os 4 livros basicamente são o azul para alunos, o vermelho para pais não, para mães, que a parte mais terrível da escola são as mães. As mães dão muito palpite errado. O verde, que é para os professores, e esse amarelo alaranjado aí, que era para ser preto, mas a editora resolveu mudar a cor, esse amarelo alaranjado é justamente para os autodidatas que estão se preparando. E eu escrevi esse livro porque fiquei com muita pena do cara que fica 14 horas por dia a troco de nada. Quando, na realidade, passar num concurso, passar num vestibular, é outro papo, é outra técnica, e você, insisto, tem que se tornar cada vez mais inteligente. Eu acho que agora a gente poderia abrir para as perguntas do pessoal, né? Já tem alguma coisa? Tem gente que já ficou revoltada, né?
Vamos ver um pouco se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder para vocês. Abriu? Eu espero que vocês tenham entendido. Tem muito mais coisa a ser falada. Eu já estou combinando outras aulas que a gente vai fazer aqui para entrar em mais detalhes a respeito, mas, na realidade, é extremamente importante que você perceba que você tem que mudar o teu cérebro. Não é pegar o cérebro que você tem e entupir de informações. Não. É pegar o cérebro que você tem e torná-lo cada vez mais rico em ligações, cada vez mais complexo, de maneira que ele fique mais inteligente e, portanto, aquelas informações sejam processadas melhor, mais contextualizadas e, principalmente, mais rápidas. Esse que é o ponto-chave. Maior velocidade de raciocínio.